Pessoal, bom dia. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui no painel 12. Vamos abordar o tema aí da tributação do agronegócio. Gostaria de agradecer aqui a BDF, né, na pessoa de seu presidente, Heleno Torres, meu professor, participou da minha banca de doutorado, velhos tempos, e agradeço aqui pessoalmente a oportunidade, né, de estar presidindo a mesa. Muito interessante o assunto, né? O agronegócio para o nosso país. Eu já vou passar a palavra aqui ao Gilberto Fraga, né? Gilberto é advogado, vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB-RJ, membro do Fórum Tributário da Emerge, sócio de Fraga, Beckerman e Cristiano Advogados, e o Gilberto vai falar sobre a estruturação de negócios no setor rural. Gilberto, com a palavra. Muito bom dia a todos. É uma honra e uma satisfação muito grande poder voltar aqui a um evento grandioso organizado pela nossa Associação Brasileira de Direito Financeiro. Agradeço o convite ao presidente, nosso professor Heleno Torres. Saúdo e agradeço também o convite ao presidente honorário, meu amigo Gustavo Brigagão, parabenizando a diretora de comunicação, Dani Brigagão, pela organização do evento. Saúdo os meus colegas de painel, doutor Luciano, doutora Michele, doutor Fábio, doutor Marcos Vinícius. E digo já de início que eu acho o Congresso, no momento, na quadra histórica que nós estamos vivendo do país, de tantos desencontros das instituições, esse tema, segurança jurídica, estabilidade, coerência, integridade das decisões, é um tema absolutamente fundamental para ser discutido por toda a comunidade jurídica e não poderia ter outro patrono no Congresso nessa toada da segurança jurídica que não a ministra Regina Helena Costa, uma das grandes referências hoje no direito tributário no país, uma ministra que sempre pauta suas decisões do seu conhecimento técnico tributário e se pautando sempre justamente pela estabilidade e pela segurança jurídica. Nosso painel trata aqui hoje do agronegócio. O meu tema, mais especificamente, diz respeito à estruturação dos negócios no setor rural. O agronegócio ele vem crescendo a olhos vistos já há algum tempo, tem uma importância incontroversa na economia do país. Hoje representa quase um terço dos negócios, um terço do produto interno bruto brasileiro, e justamente ele tem essa importância por conta das condições naturais, por conta da tecnologia que hoje é aplicada no campo. E exatamente a estruturação dos negócios ela deve levar em conta esses aspectos naturais que o país propicia, mas, sobretudo, deve também levar em conta a questão do sistema tributário brasileiro, com todas as suas vicissitudes, com toda a sua complexidade, com todo o seu custo. Então, justamente antes de se pensar em estruturar qualquer negócio jurídico, qualquer negócio dentro desse setor, é fundamental que se preveja, que se faça um plano de negócios considerando justamente todas as obrigações tributárias que irão incidir sobre o exercício dessa atividade dentro do agronegócio. É interessante, já de início e dentro do contexto desse assunto que nós estamos aqui a tratar, já trazer dados oficiais que dão conta que 90% hoje do exercício da atividade do agronegócio é exercida por produtores rurais, pessoas físicas, algo em torno de 5 milhões, segundo a última divulgação do IBGE, ao passo que 10%, algo em torno, 11%, algo em torno de 650 mil pessoas jurídicas, empresas, que tratam, que tocam esse negócio
na condição de pessoas jurídicas. Então, existe aí uma preponderância de produtores rurais, pessoas físicas. Muito bem. Em relação, então, à questão da tributação da pessoa física rural, para aqueles que exerçam essa atividade e tenham aí um faturamento anual de até R$56 mil, vale a regra do imposto de renda das pessoas físicas, a regra geral, com as alíquotas lá de 0 até 27,5%, carnê-leão para os recebimentos de pessoas físicas ou vindos do exterior, e a declaração no ajuste anual, considerando esses pagamentos feitos anualmente, mas incluindo aí os valores recebidos de pessoa jurídica. Para a grossa maioria, entretanto, desses produtores rurais, pessoas físicas, aqueles que excedam esses R$56 mil anuais, o que se tem aí é justamente uma peculiaridade própria ao setor do agronegócio, que é o preenchimento do livro caixa rural. Ele é disciplinado pela legislação desde 95, 96, a 9250, a 9430, e mais pormenorizadamente através de uma IN, a IN 83 de 2001, que traça lá todos os requisitos para justamente a observância desse livro caixa rural. Quais são as peculiaridades? São as seguintes. A base de cálculo para esse contribuinte é, de fato, a sua receita bruta, que vem lá das vendas de setores da agricultura, da pecuária, a exploração de atividades zootécnicas, uma apicultura, avicultura, captura de pescado, desde que feito com instrumentos, com arrastões de praia, redes de cerca, enfim, de uma maneira artesanal, e transformação de produtos decorrentes da atividade rural. A peculiaridade é que dessas receitas auferidas pelos produtores rurais individuais, pessoas físicas nesse particular, é que podem ser abatidas as despesas incorridas na consecução dos seus negócios. E essas despesas, então, pela legislação, elas podem ser as despesas de custeio e também as despesas, e isso é muito interessante e importante, as despesas de investimento. De custeio são aquelas que estão lá definidas no artigo 7º da IN. São aquelas necessárias. Vejam, a legislação fala que necessária é a despesa de custeio, necessária a percepção de rendimentos e a manutenção da fonte pagadora, sempre relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas. Já as despesas de investimento, nada se fala sobre serem necessárias. O que se tem ali, no tocante a esses dispêndios, é que eles devem visar o desenvolvimento da atividade rural, a expansão da produção e a melhoria da produtividade. Então, visa o desenvolvimento dentro de um binômio, expansão e melhoria. E a legislação traz um rol exemplificativo de despesas de investimento, como benfeitorias, culturas permanentes, aquisição de tratores, implementos, animais de trabalho, etc., etc., que visem justamente expandir e melhorar a produção. Então, estamos aqui a tratar de segurança jurídica e, nesse contexto, então, é importante que se tragam as questões controvertidas nesse particular. E as questões controvertidas no que toca justamente a dedução dessas despesas da base de cálculo dentro do livro caixa rural é, em primeiro lugar, a interpretação que se dá em relação ao conteúdo e alcance do conceito necessárias. Muitas vezes se tem que a despesa de investimento teria que ser necessária. Não, nada se falou sobre a despesa de investimento ser necessária, mas ela tem que guardar alguma identificação com o negócio em questão. O CARF, nesse particular, ele tem sido muito mais, vamos assim dizer, complacente no bom sentido, no exame e na análise dessas despesas, se comparado justamente ao exame que se faz quanto ao conceito de insumo para fins de PIS e COFINS, do lucro real, como a gente vai ver um pouco mais na frente.
É claro que não se pode exacerbar, existem casos, dentro de uma pesquisa que nós vimos fazendo, de pagamento de universidade para a mulher do proprietário rural, dentro de um curso que nada tinha que ver com o negócio. Então, isso aí foi uma despesa que foi glosada, tudo dentro do bom senso e de uma razoabilidade. Alguns julgados rápidos que eu achei aqui do CARF, o acórdão 23.01.004.543, ele glosa uma despesa referente ao automóvel do passeio, dizendo: dedutibilidade de despesas na aquisição de veículos limita-se a tratores, veículos de cargas e utilitários rurais. Esse veículo estava numa outra localidade que não aquela da propriedade rural. Já em outro caso, despesas com manutenção e uso de aeronave, no acórdão 102.49.382, comprovado que o recorrente utiliza a aeronave para locomoção de funcionários, engenheiros agrônomos e veterinários, deve se afastar a glosa. Há uma outra situação que é interessante, justamente, é o elastecimento desse conceito de despesa necessária. Há acordos não recentes, mas de 2008 e até 2013, em que se dizia o seguinte: não bastava ser necessária a despesa, ela teria que seguir também critérios de normalidade, usualidade, né, dentro da característica de habitualidade, necessidade e pertinência. E se estava a discutir ali questão de honorários de advogados, custas judiciais e despesas de locomoção dentro de um processo judicial que tinha que ver com o negócio rural. Mas, então, como não havia, então, como não era uma despesa habitual, como não era uma despesa normal, o CARF, então, glosou nesse acórdão 104.22.995 essa despesa, ao nosso ver, de um modo equivocado, elastecendo, então, o conceito de necessário previsto na legislação adequada ao livro Caixa Rural. Bom, o tempo vai correndo e, além das pessoas, também é possível que o negócio seja estruturado na forma de uma pessoa jurídica, que pode seguir o lucro presumido com as características desse regime, dentro de uma perspectiva de que, dentro da atividade rural, a base de cálculo seria 8% de todas as receitas, com uma alíquota de 15% para fins de imposto de renda e a CSL 9%, sem que se possam deduzir quaisquer despesas auferidas. No que se refere ao PIS e COFINS, também incidente na atividade nesse regime, é importante que se tenha em conta que o setor do agronegócio apresenta uma série de benefícios para produtos específicos quanto a essas duas contribuições, tais como suspensão, não incidência, alíquota zero. Então, todo o negócio tem que ser examinado dentro do caso a caso e com as peculiaridades inerentes àquele negócio que se pretenda entabular. Há a possibilidade ainda também de se estabelecer uma estrutura de pessoa jurídica, optando pelo Simples Nacional, que reúne 8 tributos: o imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, ICMS, ISS, contribuição previdenciária, e sem a possibilidade, dentro de uma alíquota fixa, proporcional ao faturamento auferido dentro de um determinado período. Também não se pode, nesse particular, utilizar aí as despesas para abater a base de cálculo estabelecida. Regime do lucro real, obrigatório àquelas empresas que faturam além de 78 milhões de reais anuais, e aí dentro de uma perspectiva do lucro contábil, com adições, enfim, que na verdade, impõe também que o PIS e COFINS, nessa modalidade, eu estou correndo porque vamos respeitar o nosso prazo aqui de 15 minutos, o PIS e COFINS devem, nesse regime jurídico, necessariamente ser cumulativa. E essa forma não cumulativa, então, tem uma alíquota maior do que aqueles 3,65% do imposto de renda sobre o lucro presumido, mas sim uma alíquota de 7,6% para COFINS, 1,65% para o PIS, é uma incidência muito mais elevada do que na forma do lucro presumido, mas como contraprestação, por assim dizer, nesse particular, existe a possibilidade de serem deduzidos determinados créditos a partir de insumos incorridos dentro da consecução
desse agronegócio. A controvérsia, então, veio desde 2002, com a edição de uma instrução normativa da Receita Federal que restringia o conceito de insumos, estabelecendo aí um paralelo com a legislação do IPI, e então essa questão foi muito judicializada, dizendo, olha, o insumo ele tem que ver, na verdade, do crédito, qual é a essencialidade daquilo que se está a gastar, dos valores que se despendem, e a questão, então, foi levada ao STJ, que no repetitivo RESP 1.221.170 firmou o entendimento de que o conceito de insumo ele deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, alargando aquele conceito restrito daquelas duas IN no que se refere à conceituação do insumo, que pode ser deduzido, que dá o crédito a ser deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS nessa modalidade não cumulativa. As questões, entretanto, ainda não são resolvidas, existem várias controvérsias, e eu cito aqui, terminando, acórdão no CARF, ainda mesmo após o repetitivo do STJ, acórdão no CARF, Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão 9303009991, glosando o crédito de armazenagem de mercadorias, 9303010474, glosando créditos referentes aos custos incorridos com embalagens, acórdão 9303, glosando créditos referentes a custos com frete, combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de produtos. Gilberto, está sem som. Desculpa. Essa, então, eram as questões que eu queria trazer. Como um panorama geral da estruturação do negócio dentro do setor rural e as peculiaridades que permeiam cada uma dessas opções à luz da legislação tributária pertinente. Eu me despeço agradecendo a atenção de todos e um honroso convite para participar desse evento. Muito obrigado. Gilberto, obrigado aí pela excelente palestra, como sempre, né? Suas palestras são muito boas. Obrigado. Parabéns, muito esclarecedor. Eu queria passar a palavra ao professor Marcos, né? Marcos Vinícius Barbosa, procurador do Estado, advogado, doutorando em Direito pela UERJ, e vai tratar do assunto da tributação de fundos ou títulos do agronegócio. Marcos, fica à vontade. Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Luciano, que preside a mesa, bom dia, colegas com quem eu divido aqui essa mesa, e estou muito feliz e honrado de estar aqui hoje falando com vocês. Bom dia a todos e a todos e todas que nos assistem hoje. O nosso tempo é curto aqui, então é importante a gente ir direto ao ponto. Eu vou falar aqui sobre tributação de fundos e títulos do agronegócio. O Gilberto já destacou aqui, segundo números da CNA, né, Confederação Nacional da Agricultura, no ano passado, o agronegócio atingiu cerca de 27% do PIB nacional. Então, é uma indústria que cada vez mais ganha relevância na economia brasileira, pela sua pujança, pelo seu investimento em tecnologia, pela sua internacionalização. Então, é extremamente importante para a economia do Brasil. E quando a gente fala de tributação de mercado de capitais, a gente está falando sobre a modelagem de investimento dessa indústria, que é tão importante, como a gente falou. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre alguns aspectos bem recentes de um novo veículo de investimento no agronegócio que foi criado pela Lei 14.130, que é o chamado FIAGRO, né? E os principais aspectos tributários do FIAGRO, na verdade, e as discussões que estão surgindo com relação a esse novo veículo de investimento. Esse veículo, como eu disse, ele foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 14.130, que fez alterações trouxe dispositivos novos e alterou alguns dispositivos de leis já existentes, especialmente a Lei 8668 de 93, que é a lei que regulamenta os fundos de investimento
imobiliários, que como a gente vai ver, das modalidades que o FIAGRO pode assumir, entre outros. E também regulamentado, principalmente, pela Resolução CVM 39 de 2021, que deu que é uma regulação que se pretende temporária, abertamente temporária por parte da CVM, porque a edição de um regulamento definitivo sobre o FIAGRO, segundo as regras da CVM, demandaria uma necessidade de uma consulta pública, de uma elaboração de um normativo muito mais amplo, que tomaria tempo. E a CVM não queria deixar de regulamentar e possibilitar a utilização de imediato desse novo instrumento de investimento. Então, ela adotou na CVM 39 de 21, e isso é importante, porque tem alguma relação com os aspectos tributários que nós vamos falar mais à frente. Ela optou por regulamentar o FIAGRO de acordo com as regras de fundos já existentes. Então, ela regulamentou basicamente 3 modalidades de FIAGRO. O FIAGRO como modalidade de fundo de direito creditório, o FIAGRO como modalidade de fundo de investimento em participações, o FIP, né? Então, portanto, FIAGRO FIDIC, FIAGRO FIP e o FIAGRO FII, ou FIAGRO Fundo de Investimento Imobiliário. Então, essa resolução, você vê uma resolução bem curtinha, ela basicamente define os 3 tipos e remete aos regulamentos específicos sobre FIDIC, FIP e FII que se aplicam ao FIAGRO. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, salvo as hipóteses específicas dos instrumentos em que o FIAGRO pode investir, que inclusive estão na lei, a gente tem uma regulamentação via CVM muito próxima de outros fundos que já estão no mercado hoje e que o mercado já conhece e utiliza. Então, com isso, ele possibilitou de imediato esse novo meio de injetar investimento privado nesse setor da economia brasileira e trouxe também alguns aspectos tributários específicos que a gente vai começar a tratar agora. Como o nosso tempo é muito curto e o painel se propõe a falar tanto da tributação do FIAGRO quanto da tributação dos títulos do agronegócio, eu aproveito aqui só para não dizer que eu não falei nada sobre os títulos, né, que os principais títulos do agronegócio são a célula de produto rural, chamada CPR, a letra de crédito do agronegócio, a LCA, e o certificado de recebíveis do agronegócio, que é o CRA. E todos esses instrumentos são isentos, têm os rendimentos isentos de IR por força do artigo 3º, os incisos 4 e 5 da Lei 11.033 de 2004. Então, enfim, todo mundo que já teve aí uma LCAzinha na vida sabe a maravilha que é você poder investir nesse título e não ter os rendimentos sujeitos ao pagamento de IR. Para quem não sabia exatamente o que era uma LCA, saiba que indiretamente você está ajudando a financiar o agronegócio brasileiro. Retomando aqui a questão do FIAGRO, eu acho que para a gente conseguir compreender bem as principais questões tributárias, os aspectos tributários, sendo o FIAGRO um fundo de investimento, é importante a gente entender os 3 momentos distintos a que esse fundo está sujeito. O primeiro é a integralização de cotas, segundo é a tributação das aplicações do fundo, né, efetivamente, e terceiro é a remuneração dos cotistas e o desinvestimento, ou seja, a saída do fundo. Primeiro é a entrada, a vida do fundo, que está na tributação das aplicações, e a remuneração dos cotistas, e também, ao final, o desinvestimento. Com relação à integralização das cotas do fundo, o primeiro a ser dito aqui é que quando a integralização das cotas do fundo se dá com dinheiro, não há efeito tributário, já que a princípio não há perda ou ganho de capital. Para quem conhece aqui aquela discussão que existe, que houve já há um tempo atrás, existia um modelo de planejamento tributário via FIP, né, de você fazer a integralização dos FIPs com participação societária, enfim, para pudesse fazer investimentos durante a vida do fundo que não seriam tributados e postergar essa tributação lá para o final. Sabe que depois surgiu o ato declaratório número 7 da Receita Federal, que numa interpretação bastante polêmica e criticável, considerou que, independente de haver torno ou não, no momento em que você integraliza a cota de um FIP com participação societária, você tem que pagar ali
ganho de capital que deve ser apurado naquele momento e pago naquele momento. Aqui para o FII, a gente vai ver que tem uma regra específica que torna interessante, especialmente quando você utiliza a modalidade do FIAGRO-FII, porque a lei também traz a possibilidade de você fazer a integralização das cotas dos fundos de investimento imobiliário com imóveis. Então, quando você não usa capital, não usa dinheiro e usa, sim, um bem ou imóvel, você atrai aqui a discussão sobre a existência ou não de impacto tributário, porque pode haver algum tipo de diferença entre a avaliação desses bens, né, no momento da transferência, e o custo de aquisição para fins fiscais. Então, no caso particular do FIAGRO-FII, são duas principais questões que a lei traz que são interessantes a gente destacar aqui. Primeiro, esses bens precisam ser avaliados previamente por profissional ou empresa especializada conforme o regulamento. Então, sempre que você fizer essa integralização da cota do FIAGRO com bens imóveis, com imóvel rural, você vai precisar dessa avaliação que vai ser feito, leia-se aqui, a valor de mercado, como determina lá o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8668 de 93. O outro aspecto que a gente deve ressaltar nessa hipótese aqui também é que o eventual ganho de capital apurado na integralização do FIAGRO com imóveis poderá ser diferido, e a lei traz essa possibilidade expressa para o momento da venda das cotas ou para a ocasião do seu resgate alíquota. A alíquota de 20%. Então, você tem uma tributação aqui a 20%, mas ela é diferida. Então, de certa forma, você não tem aqui a mesma discussão que você vai ter e que vai estar presente também, eventualmente, se você estiver falando de um FIP-FIAGRO. No caso do FIAGRO-FII, você já tem um diferimento aqui concedido expressamente para a lei. O ponto aqui é que, embora o imposto seja diferido, né, para o momento da alienação da cota ou do resgate da cota, você continua tendo aqui que apurar o tributo no momento da integralização. Então, por isso é importante aquela questão que nós falamos antes aqui, no que diz respeito à avaliação prévia por profissional especializado. Acho que com relação à integralização de cotas do fundo FIAGRO-FII, acho que esse era o mais importante para a gente falar aqui. Vamos pular já para o terceiro aspecto, que é a tributação das aplicações do fundo, né? E aqui a gente tem uma primeira polêmica, né, sobre a interpretação do artigo 16A, parágrafo 1º da Lei 8668, e a possibilidade da gente tributar as aplicações feitas em cotas de FII, de FIAGRO, né? Porque o parágrafo 1º do artigo 16A da Lei 8668, ela fala expressamente em FII, né? Então fica a dúvida se a gente estiver falando aqui de um FIAGRO-FII, até que ponto essa isenção também existiria aqui no caso. Eu defendo aqui particularmente, embora seja um assunto controverso, que permanece a isenção, porque, como eu falei para vocês, nesse primeiro momento, o que a CVM, que é o órgão regulador da matéria, fez foi aproveitar foi criar o FIAGRO-FII, mas aproveitando toda a estrutura, estruturando ele, na verdade, como um fundo de investimento imobiliário. Então, como a natureza jurídica, que nesse caso eu acredito é dada muito mais pela regulamentação da CVM, que é o órgão próprio, que é a autarquia especializada, a agência com competência para poder definir esse regramento, é o do FII. Eu acho que você atrai, nesse caso aqui, a aplicação também dessa isenção nas hipóteses em que o fundo faça aplicações em cotas de FII e FIAGRO, tratando-se de um FIAGRO-FII. Uma outra questão importante aqui é que, na mesma linha que nós falamos lá da LCA lá em cima, também aqui, quando o fundo tiver aplicações em LCA, CRA e CPR, como nós já dissemos aqui, isso vale tanto para o fundo quanto para pessoas físicas, né? A lei traz uma isenção, ela exclui a tributação sobre os rendimentos e ganhos líquidos nas aplicações nesses títulos. Isso está previsto lá no artigo 16A, parágrafo 5º da Lei 8868, e isso também vale para eventuais cotas de FIAGRO, como eu já disse aqui, 16A, parágrafo 1º. Avançando aqui para o terceiro momento já, e encaminhando já do meio para o final, que o nosso tempo aqui é super curto,
é importante a gente falar sobre a remuneração dos cotistas e o momento do desinvestimento dos fundos Fiagro FI. Como regra geral, os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelo Fiagro estão sujeitos a uma tributação de IR-fonte de 20%. Essa é a regra geral. A alienação, resgate de cotas também está sujeito, da mesma forma, a uma incidência de imposto de renda retido na fonte alíquota de 20%. Para a hipótese de pessoa física, essa tributação é uma tributação definitiva nos termos da legislação específica de IR-PF. Já no caso de pessoas jurídicas, o tratamento dado, e aqui independe se a gente está falando de lucro real presumido, a legislação do imposto de renda pessoa jurídica, ela trata isso aqui como mera antecipação de pagamentos. No que diz respeito aos cotistas PF, como regra geral, a isenção de IOF, nessa hipótese aqui, e também de IR nos fiagros FII, por força do artigo 16. Só que essa isenção não é uma isenção ampla e restrita, ela precisa que algumas condições sejam atendidas, né? Se elas não forem atendidas, como eu falei antes, cai-se na regra geral de IR-fonte de 20% também para a pessoa física. E quais são essas condições para você poder usufruir dessa isenção de imposto de renda aqui? As cotas precisam ser negociadas do FII, precisam ser negociadas em bolsa ou mercado de balcão. Você precisa ter no mínimo 50 cotistas, ou seja, essa isenção aqui, a princípio, ela não serve para aqueles fundos que a gente costuma chamar de fundos patrimoniais, né, que são aqueles fundos estruturados, eventualmente por uma família ou por um grupo que pretende montar um fundo de investimento como uma forma legítima de conduzir o seu investimento, fazer alguma forma de planejamento patrimonial. Portanto, a menos que você tenha pelo menos 50 cotistas, então vai ter que ser um grupo grande, uma família grande, você não vai poder usufruir dessa isenção. E o fundo tem que ser, de certa forma, como já denota a ideia de 50 cotistas, a ideia é que essa isenção ela sirva para fundos mais amplos, que tenham uma negociação e um número de cotistas mais amplos e uma distribuição ampla. Portanto, nenhum cotista pode ter mais de 10% das cotas do fundo ou receber rendimentos que representem mais de 10% da cota do fundo. São essas três condições para você poder usufruir da isenção prevista lá no artigo 16 da 8668, aplicável, na minha visão, aqui ao Fiagro FII. Com relação aos cotistas PJ, eu acho que essas aqui eram as principais aspectos sobre a tributação do Fiagro. Eu acho que a grande discussão, como eu disse, gira em torno da interpretação do artigo 16, é algo que com relação ao Fiagro, acho que a gente ainda vai debater por um tempo, mas acho que é um instrumento extremamente importante, digamos assim, a um investimento e carrega mais capital para esse setor da indústria brasileira que é tão importante como é o agronegócio. Agradeço aqui mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar debatendo com vocês. Saúdo aqui a todos e aos meus colegas de mesa em especial. Marcos, obrigado aí pela tua participação. A tributação de investimento é sempre um assunto muito espinhoso, né? Muito complexo. A exposição foi muito boa, brilhante, parabéns. Eu vou passar a palavra agora ao professor Fábio Calcini, que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor da FGV Direito de São Paulo, professor do IBET, professor do INSPE, ainda consegue tempo para ser sócio do Escritório Brasil Salomão e Mates, advogado. O professor Fábio vai falar sobre as contribuições específicas. Então, está com a palavra, fica à vontade. Bom dia, muito obrigado, Luciano, pela apresentação. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer imensamente pelo convite da organização da BDF, esse congresso tão importante, seja no cenário nacional e internacional. Cumprimentar o professor Heleno Torres, um baita professor, jurista, amigo,
agradecer pelo convite. Hoje o presidente da BDF, todos os demais organizadores, que eu faço aí talvez na palavra da família Brigagão, né? O Gustavo, a Daniele. Então, saudar todos os membros aqui dessa mesa, Luciano, Michele, Marcos, Gilberto. É uma enorme satisfação. Salvo engano, posso estar equivocado, mas é a primeira mesa de agronegócio no Congresso da BDF, né? Salvo engano. Então, a gente aqui, fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento histórico. A tributação do agro, nos últimos tempos, tem obtido aí um espaço significativo e fico feliz em ver também a BDF dando esse espaço num congresso tão importante, com tantos temas relevantes. A gente também tem a tributação no agro cumprindo o seu papel aqui, né? E o meu tema, ele é super interessante, um tema que muitas vezes não é tão explorado por doutrinas, em jurisprudência ainda, então cabe muita reflexão. Vou tentar, nos 15 minutos, dar um panorama geral, algumas considerações. São as contribuições especiais no agronegócio, né? De um lado, essa temática ela é muito interessante, porque, em verdade, a tributação no agro já é especial, né? A gente viu pela bela palestra do Gilberto, do Marcos, vamos ver a da Michele também, as considerações do Luciano. Nós temos, e sempre eu tive por premissa, ao tratar da tributação no agronegócio, em estabelecer essa consideração, né? O agro ele tem inúmeras peculiaridades, ele tem questões muito específicas do seu setor, da sua atividade econômica. Para aqueles que militam mais no direito agrário, usam de uma expressão muito clássica para desempenhar ou explicitar essas questões que a gente chama de agrariedade, ou seja, aspectos ligados à questão ambiental, climática, de pragas, variação, perecibilidade dos bens. Então, existem inúmeros fatores que não se assemelham a outros segmentos e atividades econômicas e que justificam claramente a razão de existir nas legislações, sobretudo na legislação aqui fiscal, uma tributação diferenciada. Eu tenho até um texto que eu sempre comento, no Conjuro, que muitos anos eu escrevi numa coluna que a gente tem, inclusive, com o professor Heleno, né, ele que trouxe essa ideia, a gente topou de cara, que é do direito do agronegócio, em que eu falo tributação no agro não é privilégio, né? E exatamente por essas peculiaridades que também o texto constitucional, por vários elementos, também justifica, né? Direito à alimentação, vida digna, mínimo existencial, 187, que traz a política agrária e a necessidade do Estado fomentar a cadeia por meio de instrumentos fiscais. Eu falo isso para dizer, qualquer tema aqui ele é especial, e as contribuições nesse caso também. Falar em contribuições especiais, né, me traz dizer contribuições que sejam peculiares, específicas, típicas do agronegócio, né? Ou seja, algo que é próprio do agronegócio. Então, aqui, por óbvio, nós temos as contribuições, não é? A Constituição estabelece várias espécies tributárias e o nosso foco vai estar nas contribuições, dentro das classificações dos tributos. De um modo geral, eu dividi a minha ideia das contribuições especiais de dois formatos. Primeiro, falar das contribuições tributárias, contribuições de natureza tributária, que, em verdade, elas são gerais, que não são aplicáveis exclusivamente ao agro, mas que possuem aspectos peculiares para o setor, né? Ou seja, por exemplo, começo pelas contribuições previdenciárias. Não é algo só do agronegócio, só da atividade rural, porém ela tem aspectos peculiares para o agro, né? E aqui, nas contribuições previdenciárias, em geral, nós temos uma tributação sobre a folha, à luz da 8.212, mas no agro nós temos a chamada contribuição que popularmente chama de fundo rural, né? Fundo rural nada mais é, para a pessoa física, jurídica e agroindústria, uma contribuição em substituição à contribuição sobre a folha, que é tributada sobre a receita bruta da produção rural. Então, vejam que é algo mais peculiar, uma tributação
que tem a alíquota de 1,3 para o produtor rural pessoa física, 1,8 para a pessoa jurídica agropecuária empregadora e a agroindústria, uma carga de 2,5. Então, aqui nós já temos uma peculiaridade. Existem várias discussões sobre constitucionalidade, amplitude dessas contribuições, facultatividade, outros aspectos, por óbvio o tempo não nos permite discutir, mas gostaria de passar por elas. Outra contribuição, que também é geral, mas tem relação com o agro, com peculiaridades, é a própria contribuição para a Seguridade Social, a COFINS. COFINS, embora em geral tributada para as pessoas jurídicas, então aqui, lógico, o produtor rural, pessoa física, não entra, né, por não ser contribuinte, mas o fato é que na COFINS também nós temos leis específicas, leis especiais que lidam com a cadeia do agro. E aí, lá nós encontramos institutos muito peculiares para PIS e COFINS, que diz respeito à tributação com suspensão dessas contribuições, produtos ligados ao agro, onde a saída da contribuição se faz com suspensão, não há, na prática, o recolhimento, ou mesmo a aquisição desses itens ligados ao agronegócio, permitindo, mesmo sem a tributação do momento da aquisição, seja de uma pessoa jurídica ou de um produtor rural, onde nós vamos encontrar previsão legal de créditos presumidos para aquelas pessoas jurídicas que estão no regime não cumulativo. Cito como exemplo geral a Lei 10.925 de 2004, que nos artigos 8º e 9º lidam ou regulam essas questões, né? E aí outras leis para gado, soja, café, entre outras. Então aqui, por enquanto, nós vemos que são tributações de contribuições gerais, mas que têm peculiaridades para o agro, né? E também, dentro dessas contribuições, aquelas destinadas a terceiros, né? Famosas contribuições para estatais, destinadas a terceiros. Trago aqui, em geral, são tributadas sobre a folha, né? Temos lá o salário educação, INCRA, SESI, SENAI, SESC, entre outros. O que temos de peculiar? Produtor rural, pessoa física e jurídica, né? Ele somente recolhe, enquanto aos terceiros, sobre a folha, o salário educação e INCRA, que dá uma carga tributária de 2,7 sobre a folha de salário. Lembrando que o produtor rural, pessoa física que não tem inscrição CNPJ, ainda há um debate jurídico para não recolher, a jurisprudência é favorável, não recolher o salário educação. E para a gente encerrar esse primeiro ponto e seguir na sequência aqui, Luciano, pode me interromper se eu estiver quase terminando o meu tempo de 15 minutos. Temos para a agroindústria uma situação muito complexa. Na hora de você enquadrar a pessoa jurídica agroindústria, ou seja, aquela que exerce a atividade rural, utiliza do produto produzido na atividade rural para a sua industrialização, faz toda essa conexão entre campo e indústria em uma única pessoa jurídica, a agroindústria, no que toca essas contribuições destinadas a terceiros, já tem inúmeros enquadramentos que podem existir, né? E aí existe muita polêmica, porque, de um lado, há agroindústrias em que você vai segregar a folha do campo em relação à folha do setor industrial, tributando a 5,8 como qualquer pessoa jurídica industrial ao setor industrial, e aqueles empregados do campo segregando e tributando sobre a folha só o INCRA e o salário educação a 2,7. Mas existem outras situações em que essa mesma agroindústria, nos termos do Decreto-Lei 1146 de 70, indústria de açúcar, indústria de laticínios, entre outras, abatedouros, há uma polêmica, porque você pode unificar essa folha e recolher 5,2 sobre a folha, excluindo SESI, SENAI, né? Há uma exclusão pelo fato de você tributar sobre essa sistemática. Você não tributa 5,8, tributa a 5,2. Existem muitas discussões sobre esse tipo de enquadramento, se esse enquadramento é só para a agroindústria que faz um processo industrial e rudimentar. Há toda uma polêmica aqui, né, que eu só lembro em relação a essa temática. Então, esse é um primeiro bloco. Agora eu entro no segundo bloco, que me parece ser exatamente o foco principal, que são realmente aquelas contribuições específicas e tipicamente que nós vamos encontrar no agro, né? E eu começo, talvez uma das mais conhecidas,
é a contribuição destinada a terceiros, que é o Senar. O Senar, então, uma contribuição, né, que é cobrada sobre também a receita da comercialização da produção rural atualmente, essa é a regra para o produtor rural, pessoa física, jurídica ou agroindústria. A tributação dessa contribuição, há muito debate sobre a natureza jurídica desta, se ela é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, se ela é uma contribuição de categoria profissional, qual seria a sua natureza, né? O Senar é um órgão da Confederação Nacional da Agricultura que tem por finalidade exercer uma função efetivamente educacional, técnica, social, com treinamentos, com assessoria técnica, com atividades para o produtor rural, para o agro, para a atividade rural. Essa é a função desta contribuição. Uma contribuição, então, exigida sobre a receita bruta. De início era sobre a folha, foi alterada pela legislação, se tornando sobre a receita bruta, e tem um percentual de 0,2 para o produtor rural, pessoa física e jurídica agropecuária, e 0,25 para a pessoa jurídica e agroindústria. Né? Ela tem por base legal a Lei 8.315 de 91, e na Constituição nós vamos encontrar fundamento, seja no 240, seja nos atos das disposições constitucionais transitórias, no 62 da DCT. Existem inúmeras polêmicas sobre essa temática do Senar. Né? Entre elas, nós temos o tema 801 no STF, para julgamento, onde se discute a própria constitucionalidade. Por quê? A cobrança sobre a receita bruta é um tema que gera muita discussão, né? Essa substituição que foi dada pelo legislador, uma vez que, quando nós analisamos o 62 da DCT e o 240, e à luz até do 195 da Constituição Federal, não nos parece que há permissão constitucional dessa substituição, tributando sobre a receita bruta, sendo eventualmente uma contribuição sem autorização do texto constitucional, ou que seria a título de competência residual que exigiria a lei complementar. Então, um tema polêmico que está no Supremo Tribunal Federal para discussão. Entre outras questões também, vale lembrar que no Senar, se o artigo 149, que imuniza as receitas decorrentes de exportação, seria aplicável ao Senar, é um outro tema também muito relevante. Lembrar que, no caso das pessoas físicas, elas acabam não recolhendo o Senar, porque há um Instituto da Subrogação e quem adquire a produção acaba por reter e recolher essa contribuição quanto ao Senar. E quem recolhe Senar, em regra, não recolhe SESI, SENAI, né? Porque são entidades aí direcionadas a atividades e categorias econômicas distintas. Então, essa é uma questão. Senar, uma contribuição muito importante e relevante. E aí nós temos uma outra, que é a contribuição sindical para a Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, né? Uma contribuição lá prevista pela CLT, pelo texto constitucional, atualmente uma contribuição facultativa, né? Com a reforma trabalhista, ela se tornou facultativa, o Supremo declarou essa facultatividade constitucional, né? Que nós temos o contribuinte dessa contribuição, é o empregador empresário rural, ou mero proprietário de imóvel rural. Há uma diferenciação de tributação entre a pessoa física que tributa o VTN tributável do imóvel rural, daquele que tem pessoa jurídica, se tributa uma parcela do capital dessa pessoa jurídica atrelada ao imóvel rural. Existe toda uma tabela de como fazer esse recolhimento, né? Não vai dar tempo da gente ficar aqui trazendo essas considerações, mas uma outra contribuição, hoje, inclusive, cobrada pela própria CNA, né? E, por último, para a gente encerrar aqui, eu não sei, eu acho que eu estou quase em cima do meu tempo, né? Luciano, qualquer coisa, né, bota o cartãozinho vermelho aí em cena. Eu quero trazer uma contribuição que, no fundo, né, não é bem uma contribuição, mas é algo um pouco atípico que nós temos no direito tributário, na realidade nossa, né? Que são algumas contribuições que os estados da federação, né? E eu vou trazer um exemplo aqui, tem instituído
como uma contribuição facultativa, destinada, com destinação específica, muitas vezes para rodovia, transporte, educação, habitação, entre outros, que os estados têm cobrado, sobretudo de produtos ligados ao agro, a commodities como algodão, soja, gado, madeira, entre outros. Eu vou trazer como exemplo, aqui para a gente encerrar, a polêmica desse Fundo Especial de Transporte e Habitação, da Lei 7.263 de 2000 e alterações, lá do Mato Grosso, que é o FETAB, famoso FETAB. É uma contribuição facultativa e que é cobrada sobre a tonelada da comercialização da soja, do algodão, né? Cobrada seja nas operações de mercado interno e externo, embora seja facultativa, as legislações impõem como uma condição obrigatória para aqueles que operam com o agro e que se utilizam de alguns incentivos fiscais ou mesmo regimes especiais. Ou seja, você só consegue gozar desses institutos, senão você cai na regra geral da tributação do ICMS, se você recolher o FETAB, né? Então, ele é cobrado, é um percentual sobre uma unidade fiscal de padrão fiscal daquele estado, o UFP, e é sobre a tonelada da saída desse produto, seja no mercado interno ou no externo. E aí existem inúmeras discussões a respeito da inconstitucionalidade dessa contribuição facultativa, né? O professor Heleno Torres tem um belo parecer exarado em favor da sociedade rural sobre o tema, tem artigos no Conjur sobre o tema, onde ele diz que isso é um adicional de ICMS, traz inúmeras provocações sobre a sua inconstitucionalidade, um tema ainda em aberto, apesar do Supremo já ter atividade pelo Fundersul, na ADIM 2056, é um tema ainda muito polêmico, que outros estados estão criando, né? Ideias boas são aproveitadas por outros estados e está se alastrando pelo país. Então, são as minhas considerações, não sei se eu ultrapassei meu tempo, quero agradecer imensamente novamente pelo convite e passar a palavra ao nosso presidente, Luciano Filippo, aí, para as considerações. Muito obrigado, Luciano. Fábio, eu que agradeço, muito boa a sua apresentação, como sempre, né? Eu diria que o Fábio, hoje em dia, é um dos maiores especialistas aí em tributação do agronegócio, então a palestra não poderia ser menos que excelente. Eu vou passar a palavra agora à professora Michele Viegas, que é a conselheira da BDF, sócia do escritório MV Advogados, especialista em direito tributário. A professora Michele vai falar sobre polêmicas na tributação, no ganho, na venda de imóvel rural. Então, Michele, fica à vontade, está com a palavra. Muito obrigada, Luciano, pelas palavras. Um bom dia a todos. Bem, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a BDF pelo esmero na organização da escolha de um tema tão sensível quanto caro, né, que nos é hoje em dia, especialmente como falamos, que é a segurança jurídica. Parabenizo também aqui os meus colegas pela excelência com que abordaram os temas. Assim, me sinto até com mais responsabilidade ainda depois da fala do Fábio, que aqui, dentre nós, é aquele que está sempre presente nos foros, e aos que nos acompanham pelo tempo que nos disponibilizaram, né? E estão disponibilizando. Vamos lá. Como antecipado pelo nosso querido presidente Mesa, me coube o desafio de tratar as polêmicas no ganho na venda do imóvel rural. Acho que vocês repararam aqui que eu pensei a palavra desafio, certo? Sim, porque nos próximos minutos, eu não só vou tentar contextualizar, né, sobre quais são as possíveis incidências sobre o ganho na venda do imóvel rural, como também as múltiplas controvérsias. E somos pródigos, né, em número de controvérsias. Vamos lá? Ok. Quando a gente fala do ganho na venda do imóvel rural, é quase que intuitivo a gente chegar à conclusão de que a primeira e mais relevante repercussão, ela vai se referir ao quê? Nada mais, nada menos do que a tributação do ganho de capital para fins de apuração do imposto de renda. Muito bem. Grosso modo, assim, o que a gente pode dizer? O ganho de capital vai ser o resultado positivo entre o valor da transmissão do bem
e o custo de aquisição. Só que no caso de venda de imóvel rural, nós temos inúmeras dúvidas aí na mesa, especialmente pelo fato, e aí aqui até pego o gancho da fala do Fábio, em que ele diz, olha, nós temos aqui a tributação especial para o agronegócio e ela não é um privilégio. E acho que essa palavra, acho que esse vetor, ele vai ser muito importante para os pontos que eu vou trazer adiante a respeito basicamente do conflito que vai haver, e nisso toca no ponto central do nosso tema do Congresso, que é a segurança jurídica, que é o confronto entre a compreensão que é dada pela Receita ao analisar os fatos jurídicos e também como se deu, no âmbito das instruções normativas, a regulamentação de um regime especial que é previsto para a tributação do ganho de capital. Então, vamos lá. Hoje, nós temos basicamente duas possibilidades de tributar o ganho de capital. Ele vai consistir basicamente naquela regra já tanto conhecida, que eu antecipei a grosso modo lá, em que a gente vai olhar para o custo de aquisição versus o custo de alienação do imóvel. Lembrando que aqui eu estou no foro, já dada o tema que nos foi conferido, tratando a alienação exclusivamente assim considerada a venda do imóvel. Agora, quando nós vamos para a regra específica, é importantíssimo os senhores e senhoras que nos ouçam, que prestem atenção que em 97, isso em decorrência da Lei 9393 de 1996, se instituiu um regime especial para o tratamento do ganho no capital. E qual é esse tratamento? Ele está previsto, a matriz dele, ela vem especialmente no artigo 19, e assim, vou me permitir aqui a trazer assim, os 3 pontos, porque eles vão permear todas as controvérsias que tem hoje mais relevantes a respeito dessa tributação. É o seguinte, quando o artigo 19, ele elenca o seguinte, ele diz ao contribuinte, olha, você não precisa considerar o valor da sua transação, nem o seu custo de aquisição, quando você vai fazer aquela matemática do resultado positivo daquilo que você leva à tributação. Você pode levar em consideração o valor da terra nua e desses valor, aí assim considerado, vamos lá, pensando nos valores textos dessa própria norma. Ela diz o valor da terra nua, primeiro ponto, declarado. O segundo ponto é o de que se elege como marco temporal 1º de janeiro de cada ano. Esse é o segundo ponto. E ele diz, olha, o que for refletido pelo contribuinte na declaração que ele presta, na qualidade também de contribuinte do imposto do ITR, a título de valor de terra nua. Essa declaração, vou trazer um pouquinho mais adiante, mas já antecipando, ela só vem a ocorrer por forças de normas que são editadas ano a ano pelo contribuinte, e só pode, porque ele não pode, em razão de soluções de consultas que já houve por parte de contribuintes, antecipar essa declaração, ainda que ele já tenha todos os elementos. Por quê? Em janeiro se publica uma espécie de uma pauta. O que seria isso? É um SIFT. Basicamente, em janeiro vai dizer o seguinte, olha, se reúnem os estados, os municípios, eles entregam à Receita Federal os critérios de análise, de avaliação do valor de mercado da terra nua por hectare. Então, o que a gente tem aqui? Já nos primeiros meses, né, do ano, todos os elementos que são necessários para saber qual é o valor da terra nua. Muito bem. Avançando um pouco, o que diz também, porque esse artigo 19, ele vai falar do valor declarado, mas ele vai fazer uma remissão dentro da própria lei ao seu artigo 8º e ao seu artigo 14. O artigo 14, para mim, ele assim, é essencial, porque ele desmitifica aquela interpretação literal de que, olha, nós temos como condição única e exclusiva o aspecto para que o contribuinte se valha desse critério de apuração do seu ganho de capital como o valor declarado no DIAT. Bem,
o que diz o artigo 14? Ele vai dizer o seguinte, olha, na falta da entrega das declarações, tá, inerentes, o que a Receita deve fazer? Ela pode lançar, deve, né, no poder dever dela, o imposto, mas não considerado aquela regra geral, considerada a regra especial, que, no final das contas, ela é favorável ao contribuinte. E vou dizer agora por que ela é favorável ao contribuinte. Porque a gente tem aqui o conceito do valor da terra nua. A terra nua, por si só, ela não vai considerar, por exemplo, o que eu acho que é até um pouco intuitivo, e se vocês me permitirem, assim, fazer uma brincadeira, né? É o seguinte, é o valor apurado, conforme a legislação do ITR, só que mais especificamente, ele corresponde, intuitivamente, ao valor de mercado rural considerado solo, por isso terra nua, solo, superfície, respectiva mata, floresta, pastagem nativa, ou qualquer outra forma de vegetação natural. Despido, vamos lá, é a brincadeira com terra nua, e do quê? Do que vem a ser construções, ou seja, as benfeitorias propriamente ditas, né? Então, assim, culturas permanentes e temporárias. Então, acho que daí já dá para entender por que interessa tanto ao contribuinte se valer dessa tributação especial, mais uma vez, trazendo as palavras do Dr. Fábio Calcini aqui, também reforçada pelo Dr. Heleno Torres, que não estamos falando de um privilégio, né? Muito bem. Então, o que a gente vai ter aqui? Contextualizado isso, quais são as primeiras consequências? Bem, a gente precisa se pautar, para fins de aferição da base de cálculo, o valor da aquisição do imóvel rural, o valor da respectiva alienação, e na forma da lei, a gente se remete ao ano calendário em que ocorridos esses dois eventos, e também os consectários que advêm do descumprimento da obrigação. Já antecipei que, no caso aqui, seria de se considerar o quê? O que propriamente ocorreu. Você tem que olhar para o valor da terra nua, e nesse elemento, e aí aqui é de alta relevância, o seguinte, o que o contribuinte deve fazer para se respaldar? Bem, e mesmo no cenário em que ele se enquadre naquele que houve em tempo a entrega da... Vamos lá. Datas de aquisição. Vamos lá. Eu vou usar um racional seguinte. Quais são os elementos que a Receita utiliza? Porque eu estou chegando ao final da minha fala aqui e preocupada com o tempo. Então, vamos lá. De acordo com a Receita Federal, a data de aquisição como nós falamos, pertencentes ao regime for de comunhão universal. Quanto à questão do timing, por que eu falei tanto, né, sobre o aspecto das declarações que são necessárias a transmitir à Receita Federal? É o seguinte, olha, se o contribuinte ele adquirir e vender o imóvel antes da entrega da declaração, ao TIAT, que é o que onde ele informa o VTN e é o que vai ser levado em consideração também para a tributação de fins ITR, a interpretação restritiva da Receita Federal consiste em que, contribuinte, nesse caso, você não pode se valer do regime de tributação previsto na Lei 9393. O que nós temos aqui você deverá levar em consideração o valor efetivo da alienação versus o custo de aquisição. Sobre esse particular, nós temos não só essa Instrução Normativa 84, de 2011, como também a edição de uma solução de consulta 118, de 2019, em que a Receita trata de forma bastante restritiva. Eu estou falando muito Kiva, né? Porque a gente viu lá atrás em que os elementos não podem ser pressuposto para aplicar esse regime de tributação à declaração. Vejo, senhores, que elas normalmente ocorrem entre agosto a setembro. Então, isso já traz um apoio, porque é a própria Receita que fixa a data de entrega da declaração. Nós temos, dentro dos nossos tribunais, vou trazer aqui o CARF, já uma rechaça, ou seja, rechaçando isso, para dizer o seguinte, olha,
o que se prestigia, de fato, é a data em que houve, e não assim, e o ano em que houve o valor da terra nua, sendo absolutamente restritiva essa norma. Assim, se houver uma situação, é claro, né, em que o contribuinte tente alterar datas, enfim, alguns critérios de fraude, é óbvio que a gente estará diante de um cenário em que essa regra não será aplicável, porque ele, próprio contribuinte, agiu contra si, quando ele tinha um bom direito. Muito bem. Agora, vamos pensar no cenário em que o contribuinte, olha que situação peculiar, é meramente pela data do mesmo exercício em que as coisas ocorram, assim, em um cenário completamente antizonômico, por assim dizer. Se o contribuinte adquirir antes da entrega um imóvel rural, antes da entrega da declaração do DIAT, e ele alienar após a sua entrega, ainda que ele tenha tido uma diferença positiva, a questão vai preponderar o valor da terra nua, e como haverá apenas uma declaração naquele ano, a tributação ela vai a zero, ou seja, você não vai ter ganho de capital a ser tributado aí. Muito bem. Por fim, aqui a gente tem a situação em que o contribuinte não apresentou a DIAT, quer no ano de aquisição, quer no ano de alienação, ou então em ambos, né? Nesse mesmo cenário, a Receita Federal, como falei, ela vai entender que se aplica a regra geral. E aqui eu vou me permitir ler tanto ementa, um trechinho pequeno da ementa, tá? Eu estou me referindo ao processo 12963, e aqui nós temos 5 vezes o número 6, o 0, ao final 6, 2010, 68. Vamos lá. Imposto de renda, ganho de capital, alienação de imóvel rural. A partir de 97, preponderam do artigo 19, os termos dele, de modo que a fiscalização ela não pode desconsiderar o valor do VTN. Então, assim, comprovado que o contribuinte teve com o valor da terra nua, e aí a gente volta para aquele elemento lá atrás, laudo e todos os dados, ele terá o direito a levar em consideração esses elementos para o ganho de capital. Muito bem. Aqui temos no TRF também dizendo que, no caso, a instrução normativa, a solução de consulta 118 de 2019 da Receita Federal, elas vão de encontro, por ferirem, né, a legalidade e a tipicidade, porque elas estão desbordando a instrução normativa, elas vão de encontro ao ordenamento jurídico e, portanto, não devem ser consideradas as particularidades. E aí, como o meu tempo já está caminhando bastante para o final, eu diria que é relevante olharmos aqui para o artigo 10 desta Instrução Normativa número 84 de 2011, e nesse cotejo com o artigo 19, vocês já vão ver que deveria ser basicamente intuitivo para conformar ao ordenamento, à segurança jurídica, que fosse esse o tratamento conferido ao contribuinte. Último ponto. Como a gente tiver uma declaração pelo contribuinte, mas em que ele subavalie ou preste declarações inexatas, isso conferiria à Receita Federal o direito de vir a considerar valor de aquisição versus o valor de alienação? Tampouco, porque, como falei, na norma do artigo 14, a qual se remete o 19 desta Lei 9393, já consta o critério. Então, o critério é o de olhar o valor da terra nua e olhar a receita, inclusive para os dados que você já dispõe, e assim você promover a fiscalização e o lançamento do crédito, levado em consideração esse regime. Espero que tenha trazido algumas questões gerais e agradeço pelo tempo aqui disponibilizado. Michele, obrigado aí pela sua apresentação, sua participação muito bacana também, o tema bem específico e bem interessante também. Parabéns pela apresentação. Nosso painel está caminhando para o fim, né? A gente termina 10h30.
temos ainda alguns minutinhos aqui, e aí eu gostaria de aproveitar para perguntar rapidamente para os professores Gilberto e Fábio. Primeiro ao Gilberto, né, o que você considera que poderia ser feito, né, em termos de tributação sobre a renda para facilitar a vida do pequeno produtor? E, em seguida, ao professor Fábio, o que você considera nesse sentido, né, que pode ser feito para facilitar também a vida do pequeno produtor? Contribuições. Então, professor Gilberto, se puder responder, agradeço. Obrigado pela pergunta, Luciano. Parabenizando a todos os meus antecessores aqui pelas brilhantes palestras. Eu aprendi muito hoje, aqui nessa manhã, nesse painel histórico, como o professor Calcini falou, quer dizer, o primeiro painel específico sobre o agronegócio no Congresso da BDF. A pergunta é muito oportuna, né, porque, como eu, inclusive, havia falado na minha exposição, 90% hoje do agronegócio ele é empreendido